Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 7, o versículo 40. Assim está escrito: Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Nós estamos diante de um texto quando Jesus foi identificado pelas pessoas da sua época como sendo o profeta que Deus havia de enviar. Existiram outros profetas antes de Jesus, pessoas que Deus chamou para o ministério profético. E aqui chegou o tempo de Jesus, ele veio também desempenhando esta função de profeta. Haja vista que o ministério de Jesus, ele tem três aspectos: Jesus como profeta, Jesus como sacerdote, Jesus como rei. No entanto, ele na sua primeira vinda, quando da encarnação, despojou-se da sua glória e veio a este mundo. Ele veio na qualidade de profeta, profeta do Altíssimo, profeta que foi profetizada a sua vinda. Então nós observamos, quando Jesus estava na festa dos tabernáculos, e que Jesus, no último dia da festa, que era considerado o grande dia, diz-nos a palavra que Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Quando Jesus deu estas palavras, o coração daquelas pessoas encheu-se de regozijo, de alegria, de satisfação. E diz a palavra que muitos daquela multidão, ouvindo estas palavras dos lábios de Jesus, falando sobre o Espírito Santo, que ao vir faria na vida de cada um uma fonte, de onde águas vivas correriam do interior ou do seu ventre. Eles então entenderam que estavam diante de alguém especial da parte de Deus, o profeta enviado por Deus. Deus abençoe a irmã Doraci. Lembramos que Moisés, nos seus dias, ele profetizou também. Disse que o Senhor levantaria dentre eles um semelhante a ele como profeta. E isso nós encontramos aqui em Deuteronômio, no capítulo de número 18, e os versículos 15 e 18, está escrito assim, palavras de Moisés: o Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Versículo 18. Eis que ele suscitaria um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, esta era uma promessa de Deus acerca deste profeta que havia de vir semelhante a Moisés. E quando Jesus veio, as pessoas que tiveram contato mais direto com ele sempre o reconheciam como sendo um profeta de Deus. O próprio Jesus falou que na sua própria cidade o profeta não tem honra, onde as pessoas conheceram a sua vida, o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Então é duro e difícil
para estas pessoas acreditarem que ali elas estão diante de um profeta. Então, é muito necessário observar que Jesus enfrentou também esta recusa de alguns que já o conheciam. Porém, da grande maioria, eles reconheceram não somente Jesus como profeta, mas eles receberam, creram nas suas palavras e foram abençoados. Então, quando olhamos aqui, as pessoas dizendo, verdadeiramente este é o profeta. Quem também falou sobre Jesus foi a mulher samaritana. Aqui muitos dentre a multidão estavam reconhecendo em Jesus o ofício profético. A mulher samaritana, aqui no capítulo 4 e o versículo 19, quando Jesus começou a conversar com ela, e ela ficou admirada do que Jesus estava dizendo, algo que ninguém sabia, somente ela e Deus, e Jesus estava lhe falando. Então, no verso 19, ela diz, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Reconheceu e identificou Jesus como profeta, porque o que Jesus falava, as palavras de Jesus, eram palavras de um profeta de Deus. Deus abençoe o irmão Francisco Nunes. Então, vejo que és profeta. E aqui está dito, verdadeiramente este é o profeta. Como também encontramos lá em Lucas, no capítulo 7, o versículo 16, quando o filho da viúva de Naim morreu e estava sendo levado para o sepultamento, e veio entrando naquela cidade Jesus e os seus discípulos. Jesus manda que pare aquele esquife, toca naquele mancebo e manda que ele se levante, ele se assenta e começa a conversar com as pessoas. E o que acontece é que aquela multidão que estava em volta de Jesus, quando viu aquele milagre que Jesus realizou, eles então, diz aqui o versículo 16 de Lucas 7, e de todos se apoderou temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Um grande profeta se levantou entre nós. A mulher disse, reconheço que tu és profeta. As pessoas do dia da festa do tabernáculo disseram, verdadeiramente este é o profeta. As pessoas lá na cidade de Naim disseram, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Como também encontramos em Lucas, no capítulo 24, o versículo 19, quando 2 discípulos de Jesus estavam indo para Emaús, triste e angustiado, porque esperavam a ressurreição, não tinha acontecido até o momento da saída deles. Eles então estavam indo e falando sobre aquilo. O mesmo Jesus se apresenta, vai conversando com eles, e quando eles dizem se Jesus não sabe o que aconteceu, quais as notícias, Jesus disse, então quais? Eles começaram a contar. E veja o testemunho que eles deram a Jesus, sem discernir de momento que era Jesus. Eles o reconheceram depois, lá na frente, mas nesse momento não. Então, quando Jesus pergunta quais as coisas, ele diz, e ele lhes perguntou quais, e eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, observe agora, que foi varão profeta. Reconheceram Jesus também como profeta, e dizendo que ele, como profeta, foi poderoso em obras e palavras, tanto diante de Deus como diante dos povos. Então, para onde quer que se virasse, havia alguém reconhecendo em Jesus o profeta enviado por Deus. Então, Jesus, como profeta, ele veio para declarar a cada um de nós o plano de amor que Deus havia estabelecido.
Então, ele trouxe ao nosso conhecimento esta realidade da demonstração do amor de Deus para com os pecadores. E quando Jesus fazia isto, as pessoas logo identificavam a ele como um profeta. Profeta. Não era ele que saía dizendo, olha, me respeita, porque eu sou o profeta do Senhor. Não. Jesus não precisava dizer nada. Bastava Jesus fazer o seu trabalho, que as pessoas iam imediatamente reconhecer os sinais na vida de Jesus, as suas atitudes, que o caracterizariam como sendo um profeta, e não um profeta qualquer, mas um profeta enviado por Deus, que se levantou no meio do povo. Então aqui está. E toda aquela multidão, eles glorificaram a Deus, reconhecendo que Jesus é o profeta. O verdadeiro profeta que Deus havia de enviar. Chegou o tempo, Deus enviou o seu filho. Debaixo da lei, debaixo de tudo aquilo que nós já sabemos, para cumprir a lei, estabelecer o plano de Deus e revelar a Deus. Então, o profeta é aquele que recebe de Deus e transmite ao povo. Esta é a função do profeta. Ele é um atalaia, ele é um representante, ele é um embaixador de Deus aqui na terra, porque ele tem que ter afinidade para ouvir a voz de Deus, discernir o que é que Deus está dizendo e anunciar às pessoas de maneira que elas entendam e compreendam aquela mensagem claramente, sem deixar nenhuma dúvida. Este é o papel do profeta de Deus. E Jesus, como o verdadeiro profeta que havia de vir, quando veio, as pessoas reconheceram em Jesus o profeta enviado por Deus, confirmando aquela promessa que havia feito através de Moisés, que o Senhor levantará do meio do seu povo um profeta semelhante a mim. E a orientação era, a ele ouvireis. Então, quando Jesus veio, uma multidão de pessoas passou a estar com ele, no desejo e no prazer, na alegria de ouvir as suas palavras e de crer em Jesus. E todo esse trabalho terreno de Jesus foi feito na condição de profeta. Jesus, o profeta, o maior profeta que o mundo já conheceu, chama-se Jesus Cristo. Ele veio da parte de Deus o Pai. Foi gerado pelo Pai e veio trazer essa realidade para a vida de cada um de nós. Então Jesus, como profeta, ele sofreu. Como profeta, ele recebeu ameaças. Como profeta, ele foi injuriado. Como profeta, muitas pessoas não acreditaram nas suas palavras. Mas ele não se intimidou. Ele não mudou o curso da sua vida. Ele seguiu adiante por todos os dias que Deus lhe havia estabelecido. Ele, do primeiro ao último dia do seu ministério, ele desempenhou esta função profética. Depois tiveram outros aspectos da vida de Jesus, como o aspecto sacerdotal. Profeta, o que ele fez quando esteve aqui entre os homens, em carne e osso. Ali ele foi identificado como profeta. Depois da sua morte, ressurreição e ascensão à presença de Deus, ele entrou no segundo aspecto da sua vida e ministério, no aspecto sacerdotal, aquele que fala com Deus a respeito dos homens e proporciona toda a condição necessária para que estas vidas sejam abençoadas e desfrutem plenamente a presença de Deus.
Então, Jesus hoje exerce o ministério sacerdotal. A Bíblia diz que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Levi, de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque foi um sacerdote do Deus Altíssimo, que a biografia diz que ele não teve princípio nem fim, e não se conhece o seu pai e a sua mãe. A semelhança de Jesus como sacerdote, que não tem princípio e nem fim. Então, hoje, ele exerce esse trabalho importante diante de Deus, que é o ministério sacerdotal. Mas quando ele voltar a segunda vez para buscar o seu povo e depois estabelecer o seu reinado, ele passará a exercer a função de rei. Um rei de justiça, um rei de paz. É o que Jesus será para aqueles que o estão aguardando a todo instante. Mas aqui, o que nos despertou foi as pessoas em vários lugares e circunstâncias reconhecerem a Jesus como profeta. Agora, para a reflexão, como é que você reconhece a Jesus hoje? Você reconhece Jesus como profeta? Como enviado por Deus? Você reconhece Jesus desfrutando esta plena comunhão com Deus? Pelo seu crescimento em todas as áreas da vida? Então aqui nós encontramos as pessoas reconhecendo Jesus como profeta. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Este profeta maravilhoso, chamado Jesus Cristo, ele terminou a sua tarefa aqui na terra. Completou, não deixou nada por fazer. Ele fez tudo e concluiu o seu trabalho maior, que é o sacrifício. E agora, então, este sacrifício é colocado diante das pessoas para que eles, então, possam ter, através de Jesus, a libertação dos seus pecados e a salvação da sua alma. Mas observe os textos que li. Várias pessoas referindo-se a Jesus, este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Então, Jesus, como profeta, cumpriu do início ao fim o seu ministério profético. E o profeta traz revelação de mistérios, o profeta traz uma mensagem de coragem e ousadia da parte de Deus. O verdadeiro profeta recebe Deus a unção para repreender toda sorte de mal pelo qual as pessoas estão perturbadas. O profeta anda no caminho direcionado por Deus. Ele não vai além e nem fica aquém. Ou seja, ele não negocia com a mensagem de Deus. Ele cumpre o seu papel profético com temor e obediência. E, portanto, no final da sua vida, ele será louvado diante do Senhor por ter sido fiel em todos os momentos da sua vida. Então aqui está dito, e muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam verdadeiramente, este é o profeta. Outros queriam dizer, não, ele é o Cristo. Ou, como diz a Escritura, que o Cristo ele vem de Belém, ele é da descendência de Davi. Mas não era isso que as pessoas estavam querendo. As pessoas identificaram, sem que alguém dissesse, que ele era o profeta que foi enviado por Deus. E graças a Deus por este profeta, que exerceu seu ministério profético aqui na terra, mas que hoje está desempenhando o ministério sacerdotal diante do trono de Deus. Quantas situações ali acontecem, mas ele está lá, como sacerdote, alguém que ouve as pessoas, alguém que tem empatia pelas pessoas e que vai diante de Deus apresentar essas pessoas e pedir em favor delas. Diferente do profeta.
O profeta vem da parte de Deus para nos falar a palavra de Deus. O sacerdote, ele está habituado entre as pessoas e das fraquezas das pessoas, aquelas necessárias, ele apresenta diante de Deus para o suprimento daquela necessidade. Mas Jesus, como profeta, foi 100% profeta. Um profeta que não fugiu, à semelhança de Jonas. Um profeta que não mentiu, à semelhança de Balaão. Um profeta que não se vendeu. Não. Jesus foi um profeta que soube qual era o seu caminho e o que se esperava dele. Portanto, em Jesus, nós temos a expressão exata da imagem de Deus, do seu trabalhar, da sua operação, através de Jesus, na realização do seu ministério profético. Então, quando este ministério profético de Jesus realizou-se, as pessoas logo identificaram. Não precisou colocar uma plaquinha, não precisou ter um arauto dizendo, aqui está o profeta, olha, venham ouvir o profeta, venham receber a palavra do profeta. Não, Jesus não precisava nada disso. Jesus não era amigo da ostentação, da vaidade, da vanglória, não. Jesus era bem discreto. Fazia o seu trabalho na simplicidade, sem procurar chamar atenção. Mas não tinha jeito. O poder de que as palavras de Jesus estavam carregadas faziam com que as pessoas ouvissem com bom coração e tivessem o discernimento daquilo que Jesus é e daquilo que ele estava dizendo. E, portanto, o veredito das pessoas era: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. No outro caso, a mulher disse: vejo que és profeta. Aqui, por ocasião da festa dos tabernáculos, as pessoas diziam: verdadeiramente, este é o profeta. Este profeta, ele é necessário na obra de Deus em todas as circunstâncias, porque não havendo profecia, o povo se corrompe. Portanto, há necessidade de um profeta fiel e verdadeiro, e que seja leal a Deus, para transmitir somente o que Deus lhe der para transmitir. Que não fique criando cenários ou criando promessas para colocar diante das pessoas quando Deus nada disse. Não. Nós precisamos aprender com Jesus. Jesus não era um jogador de bênçãos na cabeça das pessoas. Jesus falava o que convinha. Jesus falava a necessidade do momento daquelas pessoas. E quando Jesus agia desta forma, as pessoas entenderam e viram que Jesus era diferente. E esta diferença foi que marcou a identidade de Jesus como profeta. Um profeta levantado por Deus que falou as palavras de Deus. Por isso os resultados aconteciam. Porque este verdadeiramente é o profeta. O profeta que abriu os olhos, abriu a mente, abriu o coração daquelas pessoas para que elas não se deixassem levar pela sutileza, pelo engano ou por qualquer outra coisa que seja para desviá-lo da presença do Senhor. Mas então aqui encontramos este verdadeiro profeta chamado Jesus de Nazaré. E o testemunho que as pessoas davam dele é que ele era um varão profeta, ele era poderoso em palavras e em obras. Tanto para dizer como para fazer, a unção de Deus estava sobre Jesus e, portanto, aonde ele colocasse a sua mão, o milagre estava feito. É um trabalho também aliado à função de profeta. Então, o Senhor, observamos aqui, chamado de verdadeiramente este é o profeta. Então, sabendo que Jesus tem os três aspectos ministeriais
de profeta, de sacerdote e de rei. De profeta, ele realizou quando aqui esteve. De sacerdote, ele realiza atualmente diante do trono de Deus, de onde intercede por nós. O trabalho do sacerdote é interceder a Deus por nós. E por fim, quando da sua revelação ele voltar para buscar o seu povo, ele vai inaugurar o seu reinado de paz e de justiça. Ele vai ser rei sobre a cidade e sobre o templo da Nova Jerusalém. Então, encontramos aqui em Jesus esses três aspectos. Hoje procurei frisar apenas o aspecto de Jesus como profeta. Ele tem sido para você um profeta? Alguns dizem que ele é um embusteiro, ele é um enganador, e é isto, é aquilo outro. Mas o que é que você diz a respeito de Jesus? Para você, Jesus é o profeta, Jesus é um grande profeta, Jesus é o enviado por Deus e, portanto, dentro do tempo e do limite que foi possível, ele realizou o seu trabalho aqui. Então é preciso que nós entendamos isto, que Jesus, como profeta, não deixou nada por fazer. Ele fez tudo quanto era necessário. E nós somos hoje beneficiados porque um grande profeta passou entre as pessoas e o trabalho dele e a mensagem dele chegou aos nossos ouvidos e hoje nós o servimos, o adoramos e o glorificamos, porque este profeta enviado por Deus, as pessoas logo identificaram um sinal em Jesus, colocando-o como o verdadeiro profeta enviado por Deus. Ele é para mim o profeta. Ele é para mim o sacerdote. Ele será para mim no futuro próximo o rei que vai reinar sobre a cidade santa, da qual nós estamos convocados para fazer parte lá. Que o Senhor ajude-nos, que possamos seguir firme e reconhecer este profeta maravilhoso que Deus enviou à terra para o nosso bem. Pense sobre isto. Agradeça a Deus por Jesus ter sido o profeta que foi e com as suas palavras, palavras de um profeta, seguras, firmes, ungidas e eficazes, as obras de Deus começaram a se estabelecer em vários lugares, porque um profeta passou entre nós. Ele passou, mas o seu testemunho, o seu marco, a sua história ficou entre nós registradas. Por isso que nós temos a lembrança dos nossos dias de Jesus como o profeta enviado por Deus. Que possamos refletir sobre este ponto e agradecer a Deus por esse profeta maravilhoso que Deus nos deu. Querendo Deus, amanhã retornaremos